Olá, boa noite. Essa é uma live surpresa, né? Não avisei vocês, mas estava com saudade desde a semana passada e pensando, faço live, não faço live. E aí, como da última vez que eu marquei com vocês, não deu certo e algumas coisas aconteceram, então eu resolvi assim, a hora que der pra fazer, eu ligo a câmera e quem tiver por lá, a gente bate papo. Quem não tiver, eu vou deixar salva. E aí, vocês acompanham. Tava com saudade de estar aqui com vocês. Dei uma pausa, né? Mas vamos conversar um pouquinho hoje sobre justamente esses momentos da vida que a gente precisa de uma pausa, que a gente precisa de uma retomada de energias, de uma reorganização da vida. Lena, linda! Boa noite, seja bem-vinda. Então, quem me acompanha já há um bom tempo sabe, né, dessa fase da minha vida, que é uma fase muito nova. Então, eu tentei estar presente com vocês aqui e não deu muito certo. Eu não estava conseguindo, né, conciliar e manter os conteúdos aqui, até porque eu estava pensando se eu continuaria com o Instagram ou não, que tipo de conteúdo eu traria para vocês, se eu continuaria falando de relacionamentos, de família, ou como seria, se eu teria condições de falar, continuar falando dos mesmos assuntos que eu falava antes. Então foi um período assim de pausa para muita reflexão, para muita organização, e Deus me convidou para um tempo de descanso. Eu precisava ser cuidada pelo Pai, eu precisava dar uma pausa, eu precisava desacelerar. Então eu resolvi obedecer, dei uma pausa, mas já sabe que eu não aguento, né, gente? Fico com saudade de vocês, a gente interagir aqui, de trazer conteúdo para vocês. Eu sempre fiz isso porque eu amo. É minha missão compartilhar conhecimento, tudo aquilo que serviu para mim, tudo aquilo que eu aprendi, compartilhar isso com outras pessoas. Então, não só nos momentos bons da vida a gente pode fazer isso. Justamente nos momentos difíceis também a gente aprende muita coisa, a gente se renova, a gente se transforma, e é importante trazer isso, trazer essa experiência, trazer os aprendizados para as outras pessoas também. Wilma, seja bem-vinda. Bruna, Luiz, sejam bem-vindos, boa noite. Esse nosso bate-papo aqui é daquele jeito que eu amo, assim, meio sem script, né? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que ficaram muito fortes no meu coração desde esse período de pausa, porque eu fiquei pensando, gente, o que eu vou falar no Instagram? De que eu vou falar? Pra quem que eu vou falar? Eu vou falar pra famílias, eu vou falar para pais, eu vou falar para mulheres, eu vou falar de relacionamento, o que eu vou falar, Deus? E perguntei muito para Deus o que seria, o que Ele queria de mim daqui para frente, né? Apesar de ter muito conhecimento sobre relacionamento, eu acho que não seria muito congruente passar por uma separação e estar falando sobre casamento. Muitas pessoas não, por mais conhecimento que eu tenha, que eu possa compartilhar, eu acho que não seria realmente, acho que essa é a palavra, não seria muito congruente. Mas inteligência emocional transformou minha vida. E até hoje, inclusive nesse período, nessa fase que eu estou passando, né, que eu passei, foi ela que me fez lidar com as minhas emoções, lidar com os altos e baixos, lidar com algumas questões. Todo esse conhecimento que eu tenho e essa comunhão com Deus me ajudou a passar por esse período muito mais rápido e de maneira bem diferente do que eu teria passado se eu não tivesse. Olha, nossa mascote, novidades para vocês. Olha, eu que nunca gostei de ter bicho em casa, arrumei de ter uma mascotinha, a Chocolate, graças ao Henrique, né? O que a mãe não faz? Pra ver o filho feliz. Então temos uma nova mascotinha e aí os latidos dela, não sei se vocês estão ouvindo aí. Falando nisso, vocês estão me ouvindo bem? Tá vendo direitinho? Tá tudo ok? Que eu disparo falando, vocês já sabem como que é, né? Eu disparo falando e perco a noção do tempo.
Carlos Lucas, seja bem-vindo, ótima noite. Então esse foi um período assim de muitos questionamentos para mim e de muita proximidade com Deus, para entender sobre o que eu ia tratar com vocês aqui no Instagram nessa nova fase. Oi Murilo, seja bem-vindo, ótima noite. E independente da fase, da transição da minha vida, não tenho como abrir mão do meu conhecimento sobre relacionamento, sobre família, que é a minha paixão, que é tudo que eu amo falar, sem falar que a nossa vida, ela o tempo todo gira em torno de relacionamentos. Seja o relacionamento meu comigo mesma, seja o relacionamento que eu tenho com um amigo, com um colega de trabalho, com um chefe, com um subordinado, com a família. Nós somos pessoas relacionais. E o que eu aprendo sobre relacionamento eu vou poder usar em todas as áreas da minha vida, em todos os ambientes onde eu vou estar me relacionando. Então, falar sobre relacionamento é minha paixão, mas ainda assim eu fiquei, mas como que eu vou abordar esse tema daqui pra frente? E aí eu li um livro que esses dias que tem, sabe, queimado meu coração, assim, o conteúdo dele, e eu queria trazer um pouco desse conteúdo para vocês. Marcílio, seja bem-vindo, ótima noite, e que é esse livro aqui, ó. Picos e Vales. Eu até já compartilhei alguma coisa dele com vocês pelos stories, algumas frases, mas eu tô simplesmente apaixonada. É um livro pequenininho, ó. Ele é um livro pequenininho, mas super valioso. E eu achei que nessa retomada aqui do Instagram, que ainda está sendo organizada e eu vou voltar aos pouquinhos, mas nessa retomada eu queria muito começar falando sobre isso, que tem muito a ver com a minha fase, tem muito a ver com a minha vida agora. Que o tema picos e vales, né? Que a nossa vida... Oi Marina, seja bem-vinda, ótima noite. A nossa vida, ela é feita o tempo todo de picos e vales. Nós não ficamos o tempo todo nos vales e não permanecemos também o tempo todo nos picos. A nossa vida, ela é feita de ciclos, de fases, de vários momentos que a gente precisa aprender e aproveitar. Tanto nos bons momentos, como nos momentos ruins também, que vão nos trazer força, estratégia, aprendizado. Tudo isso nós podemos aprender e podemos também crescer muito no momento difícil que a gente passe. E esse livro fala muito sobre isso, que a nossa vida, ela é feita de picos e vales e que a gente tem que aproveitar os momentos bons e os momentos ruins, tanto no trabalho quanto na vida. E quando eu tava lendo, ele é tão pequenininho, tem o áudio dele no YouTube também. Eu gosto de escutar acelerado, então tem 1 hora e pouquinho lá de áudio. Se você escuta acelerado, você escuta em menos de 1 hora. E você vai ter lido o livro inteiro. Então lá fala o seguinte, que você passa pelos picos e pelos vales. Os vales são os momentos difíceis, são os momentos ruins da sua vida. E eu achei muito interessante, porque neste momento eu já estive em vales várias vezes, já estive em picos também várias vezes na minha vida, e esse era o momento onde eu retorno para um vale. Na verdade, retornar não, é onde eu entro num vale diferente, que é um momento de mudança, que é um momento que para mim foi um momento de regredir um pouco, né? Você dá um passo atrás para poder projetar a sua vida toda de novo. Então eu pensei, de que forma eu posso passar por esse vale? E o autor do livro fala que as atitudes que você tem enquanto você passa pelo vale vai fazer você conquistar um novo pico, tanto conquistar um novo pico como ter estratégias de fazer isso mais rápido. E eu achei muito interessante porque ele coloca aqui que os seus desvios de caráter no pico te levam para o vale. Então, às vezes, você pensa que só os momentos ruins vão te fazer trazer resultados ruins. Mas, na verdade, quando você não tem clareza, quando você não tem consciência, quando você não tem estratégia para passar bem por um momento de pico, né, por um momento bom, feliz, realizador na sua vida, você acaba criando um vale. Assim também,
Oi, Gil Narciso, boa noite. Saudade também. Então, quando você tá passando por um vale, se você passa por um vale só reclamando, olha ao seu redor, só vê coisa ruim, se vitimiza, sabe? Fica murmurando, fica olhando pra todo lado dizendo, ah, eu não mereço isso, não quero ficar aqui, eu quero sair daqui. Você não consegue enxergar coisas boas que existem nesse vale. Você não consegue enxergar oportunidades, estratégias que vão te fazer alcançar mais rápido o pico. Então, além disso, os seus desvios de caráter, como diz aqui, no pico fazem você voltar para o vale. Mas as atitudes boas que você tem no vale faz com que você conquiste um pico. Oi, Ananda, seja boa noite, ó. Seja bem-vinda, boa noite. Então, os picos e os vales, eles estão interligados. Onde termina um, começa o outro. Então, é preciso estar ligado nisso. Porque não é porque não é porque. Lá vem. Era mais ou menos isso, né? Mas enfim. Não é porque você está num vale hoje que você vai permanecer nele para sempre. Não é porque você está num pico hoje que você vai permanecer nele para sempre. As atitudes que você tem aqui te levam para cá. As atitudes que você tem aqui te trazem de volta para cá. Então, eu fiquei maravilhada com o contexto desse livro, porque eu pensei, tá, o livro fala também que cada momento difícil tem um bem oculto ali, guardado, e você precisa olhar o que é esse bem oculto, que oportunidade, que aprendizado está por trás dessa situação difícil. O que é que tem ali? Tem um ouro ali, que você pode extrair desse momento que vai fazer você passar de forma mais tranquila por esse vale e ter mais gás, mais garra para chegar nesse pico. Tá fazendo algum sentido para vocês? O que vocês estão achando até agora disso? É uma novidade? Alguém já leu o livro? Se já leu, gostou, me conta. Se você tá assistindo a live gravada e você já leu o livro, me conta nos comentários o que você achou, tá? Então, todo momento, por mais difícil que pareça na sua vida, por mais difícil, pensa assim, ah, Jelly, o momento que eu tô passando agora não tem nada de bom. Tem nada de bom que eu possa, daqui de bom não vai sair nada. Existe, acredite, existe um bem oculto por trás de cada situação difícil. Muitas vezes vai ser o seu amadurecimento, vai ser estratégia que você vai tirar dali, vai ser portas que precisavam ser fechadas na sua vida, pessoas que precisavam sair da sua vida, negócios que precisavam ser desfeitos, aprendizados que você precisava ter para ir para a próxima fase, a sua própria transformação pessoal que acontece no vale. Então, tem muita coisa aí que você pode extrair, mas você não vai conseguir extrair se você estiver o tempo todo olhando para o lado do limite, do problema. Por mais difícil que seja a fase da nossa vida, a gente precisa olhar para ela pelos olhos da oportunidade. Porque tá difícil? Tá difícil. O que eu fiz que me trouxe até aqui? Vai ter que dar uma olhadinha aí. O que você fez? Porque na nossa vida tem uma lei espiritual que ela é imutável, que é a lei da semeadura. Nada que você vive hoje, você deixou de plantar. Se você vive hoje, você está colhendo. Você, ou por escolha, ou por não ter escolhido, por ter usado a semente errada, por ter feito escolhas ruins, por ter deixado que outras pessoas escolhessem para você, por ter sido omissa, por ter sido omisso. Então, os resultados que você tem hoje são resultados do seu plantio. Então, a lei da semeadura, ela é imutável. Não tem outra forma. Tá colhendo? É porque você plantou. Só que coisa linda. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Nana tá falando bem oculto. Meu Deus. Não li. Uma frase doeu. Opa, quando dói é bom. Bem oculto. Tá falando aqui. Há muito sentido. Bate que dói menos. Ah, é isso aí.
Ai, meu pai. Oi, Mávia, seja bem-vinda. Ótima noite. Mas olha que lindo. Eu tô falando que tem sempre um bem oculto, né? Atrás de cada vale, atrás de cada situação ruim. A lei da semeadura nos mostra que você plantou, vai ter que colher. Não tem outra saída. Só que não é porque você plantou que essa colheita vai durar pro resto da vida. Você vai colher o que você plantou, não tem como fugir disso. Mas você pode mudar as sementes. Não tá satisfeita com a vida de hoje? Não tá satisfeita com esse momento? Vamos plantar de novo. Vamos mexer nessa terra. Vamos plantar novas sementes. Vamos olhar cadê o bem oculto que tá aqui nessa situação e vamos. Vamos continuar. Porque a gente ficar prostrada, chorando, sofrendo o resto da vida não adianta. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu não estou 100%. Não estou. Tem dia que eu quero só ficar deitada, tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu quero sair correndo, tem dia que eu quero... Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Minha vida mudou tanto, e agora como é que vai ser daqui pra frente? Tantas incertezas e tantas inseguranças. E Deus nos diz pra gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. E nós precisamos lembrar disso dia a dia. E se a gente tá tendo resultados ruins, tem sempre algo que a gente precisa aprender ali. Isso foi algo que eu sempre fiz nas situações difíceis que eu passei, que foram diversas, em diversas áreas da vida. Eu sempre olhava, deve ter alguma coisa aqui que eu preciso aprender. O que será que eu preciso aprender aqui? E eu sempre ia buscando uma estratégia, uma saída. Tem um problema aqui, tem um jeito de resolver, se eu não sei, deve estar num livro, deve ter alguém que já passou por isso e pode me ensinar. Enfim, eu sempre tive os olhos voltados para a solução. Só que isso, essa vontade de resolver as coisas rápido, também dificultaram algumas coisas para mim. Porque esse era um momento onde eu queria que tudo acontecesse rápido, passasse rápido e que eu vencesse rápido. Só que alguns vales, eles demoram um pouquinho mais porque a gente precisa aprender um pouquinho mais. E no meu caso, eu precisava aprender a descansar, a entregar o controle, que nem tudo está sob meu controle. Eu não posso resolver tudo, eu não posso lidar com todas as coisas, eu não posso controlar as pessoas ao meu redor. Eu não posso ter tudo, todos os resultados que eu gostaria de ter tudo do meu jeito. Então esse momento veio para me mostrar isso. Eu não vou controlar tudo, não vai ser tudo do meu jeito. Eu vou precisar lidar com o que eu não controlo e entregar para Deus e lidar com aquilo que está nas minhas mãos. E eu preciso parar para descansar. A palavra que eu mais recebi durante esse período de pausa era Deus me dizendo: descansa, para de encontrar respostas, para de encontrar saídas, só descansa no colo do Pai. Mulher, eu não sei se você é uma mulher, assim como eu, que tem os olhos voltados para a solução, que quer ajudar todo mundo, que sempre tá disposta a aconselhar, ajudar, a andar uma milha a mais com as outras pessoas. Mas quando o problema é relacionado a mim, eu dificilmente peço ajuda, eu quero resolver logo, eu me viro e eu preciso resolver logo. E quando Deus me diz: para de buscar respostas, desacelera, descansa no colo do Pai. Ai, vou dizer pra vocês que foi difícil. E apesar de ser difícil, eu entendi que era necessário e que era uma maneira de Deus me cuidar. E com a minha mente acelerada do jeito que estava, eu não tinha condição de encontrar saída, de raciocinar, de pensar claramente, de ouvir a voz de Deus, se comunicando comigo, me dizendo o caminho, qual é a estratégia, esse é o caminho. E foi um momento de muita intimidade com Deus. Então, os vales nos ajudam até nisso. Momentos onde a gente para um pouquinho e
reflete, enxerga esse bem oculto e respira e retoma ali, renova as forças para continuar e aí construir um vale. Hoje eu decidi falar com vocês porque eu estou nessa fase. Não saí do vale ainda. Os momentos não são os mais favoráveis ainda, mas eu consegui enxergar muita beleza nesse vale. Consegui enxergar bens ocultos. Consegui enxergar oportunidades. Consegui enxergar livramentos. Consegui enxergar a mão de Deus me conduzindo. E eu só consegui enxergar tudo isso quando eu desacelerei um pouco. Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Ótima noite. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Rafael, seja bem-vindo. Socorro, pai. Não é fácil assim não, né? Não vou mentir, não vou te enganar dizendo que é fácil, viu, Ananda? Incertezas. Tô errada? Onde eu melhoro? Eita. Não posso resolver, como faço? Não sei se quero ajudar a ti, mas resolver minha vida. Você é luz, meu Deus, eu te amo. Também te amo. Olha só, sobre incertezas. Nós sempre vamos ter incertezas. Sempre. Insegurança, incerteza, principalmente em fase de mudança, principalmente em momentos onde a gente não tá enxergando aí o final, sabe? Isso nos traz ansiedade. Olhar muito pro futuro e querer que as coisas aconteçam ali no nosso tempo, do nosso jeito, nos traz ansiedade. E o que a gente faz para diminuir a ansiedade? Diminuir a ansiedade é você estar cada dia mais conectado com o presente. Traçar um plano, e seguir esse passo a passo, seguir as suas metas, seus objetivos e comemorando cada fase, cada conquista. Algumas coisas vão mudando no caminho, você ajusta. Mas o que ajuda é saber o que você quer, saber para onde você está indo e ir fazendo esse caminho, trilhando esse caminho. Se tá pesado, se tem alguma coisa que você entendeu que você não sabe, alguma estratégia que você não tem, busca ajuda. Pergunta para alguém. Pergunta para alguém que já fez aquilo, pergunta para alguém que tem que já teve aquele resultado. Pergunta. Busca um livro que fala sobre aquilo, busca ajuda de diversas formas. Só que quando a gente foca muito nas incertezas, a gente acaba mandando uma mensagem de que não vai dar certo mesmo, não vai dar certo mesmo, não vai dar certo mesmo. E você vive isso. Porque aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente verbaliza, se transforma a nossa realidade. Não vou falar aqui hoje sobre o poder da palavra, sobre as crenças, não é o assunto de hoje. Mas, por conta da sua pergunta, lembra sempre. O que você está dizendo sobre isso que está te trazendo incerteza? Ansiedade, sabe? Insegurança. O que você diz sobre isso diariamente? O que você pensa sobre isso? Às vezes a gente não diz, mas fica o tempo todo pensando aquilo ali. Então, isso que você está pensando, que você está verbalizando, vai ser a sua realidade mais cedo ou mais tarde. Mas a gente sempre tem, né, aquela incerteza, aquela insegurança, e quando vem isso na nossa mente, você tem que falar com você mesma, trazer clareza. Olha, eu já venci essa parte, eu já consegui aqui, eu já aprendi isso, e vai trazendo isso para o seu cérebro entender que você está no caminho e fala, ei, calma, tranquilo, estamos indo, estamos avançando. E ter sempre uma boa higiene mental, ter tempo de descanso, ter uma rotina adequada, porque tudo isso a nossa rotina, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, interfere diretamente no nosso resultado, né? Então, é um caminho aí, algumas coisas para lidar com isso. Mas conte comigo para te ajudar, tá bom? Diego, meu amor, seja bem-vindo. Everton, seja bem-vindo. Rodrigo tá falando que a única coisa que acelerou foram os exercícios físicos. Parabéns.
Obrigada! Fui arrastada, mas tô indo. Parece que tô certa de acordo ao meu eu e depois errada por conta da sociedade. Socorro, Deus. Bom, duas coisas. O Rodrigo tocou ali na questão da atividade física, né? Foi uma das coisas que eu adicionei na minha rotina. Uma das coisas que aconteceram nesse período foi eu ter novamente como é que eu vou dizer? Não sei se é recaída. Esqueci a palavra. Mas eu voltei a ter picos de ansiedade. Então, eu precisei fazer alguma coisa para melhorar. Então, uma das coisas foi o exercício físico, né? Precisei ter estratégias que me fizessem sair dessa situação, porque só quem já sentiu, só quem tem transtorno de ansiedade sabe, né, como é um desafio passar por isso dia a dia. E quando a gente tem filhos e, enfim, depois dessa pandemia, muita gente passou a desenvolver, né, o transtorno de ansiedade, depressão. Então a gente precisa cuidar dessas coisas. E uma das coisas que tem me ajudado muito é o exercício físico. E eu sou maravilhosamente agraciada pelas companhias que me arrastam para academia, que se eu estivesse sozinha, com certeza eu não iria. Então minha best friend, Marina, e meu personal, Carlito, me arrastam toda semana e isso tem me feito muito bem. Então, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão ou qualquer, sabe, oscilação ou problema emocional, vai se exercitar, vai produzir os hormônios da felicidade para você ficar melhor. E, Ananda, sobre a questão você parece que tá certa pra você, mas parece que pra sociedade você não tá. Aí é onde a gente precisa ver o seguinte: que estilo de vida você quer ter, você quer viver? Você tem que escolher. Quando você escolhe isso, tem muitas coisas que a sociedade dita hoje que eu não acredito. Como, por exemplo, esse ano eu escolhi não colocar os meninos na escola. De acordo com os meus valores, com a visão que eu tinha sobre esse período de transição e de perdas que a gente iria passar, eu achei melhor e mais seguro para eles emocionalmente que eles não estivessem na escola esse ano. Eu tive que me esforçar para eles estudarem em casa, tive problemas com a ansiedade, o que dificultou os estudos deles também. O mais novo teve problema com ansiedade também, então dificultou a nossa rotina de casa. Se eles estivessem na escola, seria muito pior, muito mais difícil. E eu entendi que era um ano onde eu precisaria reforçar o cuidado com o emocional deles, alicerçar isso, estar mais presente, trazer para eles mais segurança. E ano que vem voltam para a escola, não vai ter grandes perdas na vida deles por causa de um ano, né? Eu perdi 3 anos de escola e tô viva, tô bem, tô trabalhando, enfim. Então foi uma escolha minha, decisão minha, né, junto com o pai deles, de fazer isso. Entendemos que era o mais seguro e era o melhor, o mais saudável para eles nesse momento. A sociedade diz o que sobre isso? Um exemplo, né? Diz o que sobre isso? Mas o que as pessoas pensam e o que as pessoas dizem vai interferir onde na minha vida? A única pessoa que eu vou ouvir e que eu vou permitir que opine é aquela pessoa que tem um bom resultado naquela área. Se aquela pessoa tem um ótimo resultado, opa, eu vou parar e vou ouvir porque ela pode me ensinar alguma coisa. Agora, se a pessoa não tem um resultado naquilo que ela está opinando sobre as minhas escolhas e sobre a minha vida, ela não tem voz para mim. Isso não tem nada a ver com presunção ou com a pessoa ser dona da verdade. É simples, você é adulta, você faz suas escolhas, você cria os seus projetos e escolhe o rumo que você vai tomar na sua vida. E a sociedade, a família, os amigos, a pessoa ao seu redor, quem seja, acha que é certo ou não, isso não deve ter grande impacto sobre as suas escolhas. Mas você precisa escolher bem o que você quer, onde você quer chegar, que estilo de vida você quer. E vai buscar respostas sobre isso, que te deixe mais segura, que fundamente mais essa decisão. E você vai seguir. Pessoas contrárias sempre vão ter.
pessoas que pensam diferente, pessoas que vão dizer que vai dar errado, pessoas que vão dizer que isso não tá certo, pessoas... Eu ouço isso até hoje sobre a educação dos meus filhos. Mas eu sei o que eu tô fazendo, eu vou errar no caminho, com certeza, como em tudo na vida, e vou aprender com esses erros, e vou fazer melhor, e vou continuar. Entende? Duas pessoas, logo duas pessoas, o resultado não depende de um. Se é... Deixa eu beber uma água aqui. Se o caso é ligado a relacionamento, aí sim. Você tem um projeto, você tem uma visão de futuro. Essa visão de futuro precisa ser alinhada. Então, digo isso por experiência própria, sabe? Amor não sustenta casamento, não sustenta relacionamento. Você não fica com a pessoa porque você gosta, porque é conveniente. Isso dura por um tempo. Só que a longo prazo, isso vai se deteriorando. Nem o amor resiste, né? Porque nós temos o amor que é aquela parte, né, sentimental, aquilo que você sente. Isso some rapidamente depois de 2, 3 anos. E aí tem o amor que é o amor praticado, que são as ações dia a dia. Isso, deixando de ser praticado, também faz o relacionamento ruir. O que é que mantém duas pessoas juntas por mais tempo? Visão de futuro. Vocês precisam ter objetivos parecidos. Tem que ter uma visão de futuro muito alinhada. Porque senão um sonha de um jeito, um sonha de outro. Aí cada um vai para um lado. E o que você concorda, o outro não concorda, ao invés de unir forças, vocês vão estar travando uma briga. Então, sobre educação, sobre educação de filhos, serve a mesma coisa. 2 fizeram e 1 educa. Difícil quando você não tem acordo sobre a educação dos seus filhos depois de uma separação. O ideal seria que 2 adultos maduros colocassem de lado as suas desavenças, os seus problemas, os seus interesses, e quando fosse falar da educação da criança, das crianças, que eles pudessem focar no melhor das crianças. Por que na maioria das vezes isso não acontece? Porque o processo de separação fere o outro e chega num ponto onde o que eles menos pensam é na criança. Infelizmente. E muitas vezes usam a criança para, de alguma forma, ferir o outro, ou discordar, ou se impor, enfim, tanta coisa acontece nesses processos. Então, uma coisa que eu tenho buscado, que eu faço sempre, e o Erli também, é manter os nossos acordos com relação à educação dos meninos. Isso facilita muito a nossa convivência e a nossa boa convivência, na verdade. Então, tem que haver uma parceria entre o pai e a mãe, onde eles não estão tratando deles, mas estão tratando do futuro das crianças. Só que isso não é construído depois que o relacionamento acaba. Antes do relacionamento começar, é preciso os pais decidirem que tipo de educação querem para essa criança, que tipo de modelo vocês têm, é parecido? Onde sua mãe ensina, onde o pai não ensina? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Tudo isso tem que ser conversado antes. Só que na hora H não é assim que acontece. Infelizmente, isso devia fazer parte do planejamento, do casamento, do noivado, do namoro. Essas coisas têm que ser faladas. Para que lá no fim, se houver um fim, tenha menos problemas possível. Mas é preciso pensar o seguinte: você tem que fazer a sua parte, tá? Isso vai te trazer dores de cabeça, vai te trazer problemas, vai. Mas você precisa fazer a sua parte e estar em paz com isso. Tem muitas mães que falam que foi pai e mãe. Gente, me desculpem ou não, se vocês vão concordar ou não concordar. Mãe não faz papel de pai. Pai não faz papel de mãe. Ainda que a mãe tenha ido embora, que o pai tenha ido embora, aquele que ficou só faz o papel dele. Porque o espaço que o outro deixou não pode ser ocupado por ninguém. Por ninguém.
A mãe, ela vai fazer o melhor dela, vai ser a melhor mãe do mundo, mas ela não vai ocupar o vazio que ficou por conta do pai não estar presente. O pai pode fazer o melhor que for, mas ele não vai ocupar o lugar vazio que ficou na vida daquela criança. É um papo até para outro momento. Acho que o vídeo mais visualizado no meu YouTube é um vídeo onde fala quem vem primeiro, quem é mais importante, filhos ou marido. Onde eu falo um pouco da situação de como ficam os filhos depois que a gente se separa. Então, não é brinquedo, viu? A gente tem que deixar de pensar um pouco na gente e focar neles, porque a gente que é adulto sofre tanto com uma separação, ainda que o relacionamento não estava, né, feliz, não estava dando certo, a gente sofre. Imagina a criança, né? A gente deveria pensar bem nisso desde o início do relacionamento. Deixa eu ler vocês aqui. Cauane, seja bem-vinda. Você é a melhor mãe que eu conheço, foca nisso. Ah, obrigada. Amo demais educar meus pequenos. Adultos são difíceis. Olha as crenças. Olha as crenças aí. Difícil de ensinar. Não existe isso. Existe você não saber de algo que você precisa saber que vai te dar melhores resultados. Como a criança funciona, qual a linha de educação que você vai escolher e adotar, qual é a fase, quais são os dilemas que vocês estão vivendo, alinhado à comunicação, a linguagem do amor. Toda criança precisa se sentir pertencente, amada, importante, e no nosso dia a dia a gente faz pouco isso. Então é preciso atentar. O livro As 5 Linguagens do Amor da Criança é muito bom. Tem as 5 linguagens do amor do adolescente, tem o cérebro adolescente, tem um aqui que eu esqueci o nome. O cérebro da criança. Então a gente não educa do nada, no automático. Até porque o que os nossos pais usaram com a gente já não funciona, mas já não funcionava algumas coisas e outras já não funcionam mais com as crianças de hoje. Então a gente precisa estudar para educar. Dária, boa noite. Verdade, na maioria não é planejado. Isso, pai é pai, sou apenas mãe, mãe é mãe. É isso aí, são os aprendizados que a gente traz das fases, né? Pode não ter pensado, mas tá sempre tentando ser melhor, isso é muito importante. E, depois de responder as perguntas, eu quero trazer para vocês uns conceitos pra gente finalizar do livro Picos e Vales. E eu queria muito trazer isso para vocês, porque essa fase para mim tá sendo de renovo, de aprendizado, tanta coisa que eu não enxerguei, tanta coisa que eu poderia ter feito diferente, tanta coisa que eu percebi que eu errei. E o que a gente faz agora? Senta, chora, sofre? Não, o que é isso? Pega toda essa bagagem, olha todo esse bem oculto e segue para a próxima fase para conquistar o pico. Porque o vale, ele dura o tempo que você determinar. Como assim, Jelly? Sim. Porque quanto mais você aprender, quanto mais você praticar bons hábitos, boas atitudes, fazer boas escolhas, mais rápido você vai chegar lá no topo do pico. Então só depende de você, só depende das suas escolhas, só depende das suas atitudes, só depende da sua resiliência. Tudo isso só depende de você. E colher os bons frutos que você vai trilhar nesse caminho. Aproveitar também para curtir o caminho. É importante curtir o caminho, porque mesmo no vale tem paisagens bonitas, tem momentos que você vai poder curtir e que não é só sofrimento, perda, desespero, tá? Então vou trazer para vocês aqui alguns princípios chaves, princípios-chave que tem no livro.
Então, se você achou interessante, vai lá no YouTube, tem o áudio do livro inteiro, ou compra o livro, eu gosto de ter o livro físico. E faça aí o seu estudo do livro e vá se enxergando em cada fase. É ótimo, muito, muito, muito bom. Me ensina a educar, me sinto tão despreparada. Com certeza, posso compartilhar minhas experiências, meu conhecimento, direcionar. Para isso serve a mentoria, né? Se alguém que você olha tem um resultado que você gostaria de ter, essa pessoa pode te mentorear. Estou aqui à disposição. Januária Barbosa, seja bem-vinda. Eu vou ler com vocês rapidinho aqui cada princípio pra gente finalizar, tá? Que eu acho que é muito importante. Para administrar seus momentos bons e ruins, faça da realidade sua amiga. Se estiver temporariamente num pico ou num vale, pergunte-se: qual é a verdade nesta situação? O que você enxerga ali, seja num vale, seja num pico? Qual é a verdade naquela situação? Às vezes a gente tem um discurso da nossa situação, do que você está passando. Patrícia, seja bem-vinda, linda. A gente tem uma leitura da nossa situação que é muito mais vitimista do que real. Então é preciso olhar qual é a verdade nessa situação, o que realmente está acontecendo aqui. Para sair mais rapidamente de um vale, identifique e aproveite o bem oculto no momento ruim. Sempre tem algo ali camuflado que, se você olhar um pouquinho, você vai aprender muito. Sempre tem ouro para a gente extrair dos nossos momentos mais desafiadores. Uma coisa importante é você relaxar. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja o momento, por mais profundo que seja esse vale, respire e entenda que todo vale tem fim. Então, relaxa, respira, não pira. E para permanecer mais tempo num pico, valorize e administre seus momentos bons com sabedoria. Seja sempre humilde, agradecido, sabe? Os momentos bons, eles servem para ser desfrutados e a gente precisa ter cuidado com as atitudes que a gente toma nesses momentos bons, porque quando você tá lá no alto e tem atitudes ruins, você despenca. Então, é preciso olhar, sabe, para arrogância, para presunção, como você lida com esses momentos bons. Se você não viver de maneira honesta, de maneira digna, lá no pico, rapidamente você vai construir um novo vale. Hilton, seja bem-vindo. Gabriela, seja bem-vinda. Para chegar a seu próximo pico, siga sua visão sensível. Você precisa se imaginar num futuro. Desculpe. Você precisa se imaginar um futuro melhor do que aquele, vivendo, alcançando aquele seu objetivo. Você precisa se imaginar chegando lá, desfrutando. E vai chegar um momento que, de tanto imaginar aquilo, de tanto viver aquela experiência na sua mente, você vai se empenhar e vai ter mais gás para subir essa montanha e chegar mais rápido nesse pico. E conte isso a outras pessoas. Ajude outras pessoas. Usando as suas experiências durante esse vale, desfrutando picos na sua vida, compartilhe isso com outras pessoas. Isso eu estou fazendo com vocês hoje. Eu li esse livro e fiquei tão apaixonada e falei assim, eu vou retomar. Eu vou retornar ao Instagram. Ainda estamos em construção, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Tinha que ser agora, porque ainda tá assim quentinho no meu coração. E dizer para vocês que do lado de cá da câmera, a gente que compartilha conhecimento com vocês, a gente tem também muitos vales. Eu já tive muitos vales na minha vida. E o que me faz ter
essa esperança, ter essa força de vontade, essa resiliência, é de saber que os vales terminam. E eles têm um caminho. Eu já estive em picos antes, eu já sei como chegar lá, então eu consigo mais rápido. Eu já tenho a visão de olhar ao meu redor e pensar o que de bom tem aqui, o que de aprendizado tem nessa situação. É assim para mim e pode ser assim para você. Quando você treina o seu olhar dessa maneira, por pior que seja a situação, você vai conseguir se levantar. Quando você se levantar, você vai levantar melhor do que você estava antes, com mais recursos, com mais aprendizados, com mais força, construindo dia a dia sua resiliência. E uma coisa que é importante é você saber que nem tudo depende de você, nem tudo está sob seu controle, mas você é filho e filha amada de Deus, e Ele vai guiar você pelos melhores caminhos, se você permitir e se você quiser. Então, que você aprenda com todos os momentos da sua vida e que cada vez que você avançar, que você vencer, que você superar, ensine outras pessoas a passarem por esse caminho, assim como você passou. Por isso eu decidi retornar para o Instagram, porque eu estou 100% já saí do vale, já estou no pico? Ainda não. Mas mesmo passando por esse vale, que vai acabar já, eu tenho tido tantos aprendizados, já enxerguei tantos bens ocultos que eu preciso compartilhar com você isso. E já eu tô lá no pico e quero você comigo lá, desfrutando daquela vista, de uma nova vista, lá do pico, dos momentos bons, dos momentos de vitória. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, de ter tantas pessoas que permaneceram aqui, mesmo quando eu não estava criando conteúdo para vocês, que permaneceram aqui comigo, tantas mensagens de apoio, de incentivo que eu recebi de vocês enquanto eu estava pensando em parar. Quantas pessoas disseram não para, você me ajuda tanto, eu venho aqui buscar respostas, e eu senti um carinho de Deus ao receber cada mensagem de vocês. Às vezes a gente que tá do lado de cá pensa assim, será que eu faço diferença? Será que isso que eu faço ajuda mesmo? E quando vocês compartilham comigo as experiências de vocês, como vocês acreditam no meu trabalho, como de alguma forma eu já contribuí com a vida de vocês em algum momento, isso me faz acreditar que eu devo continuar. E muito obrigada por todo o amor, por todo o carinho que eu recebi nesses últimos 2 meses de pausa. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. E quero dizer que estamos de volta. Vamos repaginar os conteúdos, vai ter muita coisa boa, muita coisa profunda. Prepara que as próximas lives serão aulas maravilhosas. Já venha preparado com papel e caneta. Eu vou divulgar nos stories, vou divulgar no feed a data e horário, tá bom? E participa comigo dos stories que eu vou trazer umas questões lá para vocês me ajudarem com os conteúdos futuros, tá? Quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem que eu traga, tá? Voltada à inteligência emocional, a vida da mulher como um todo, né? A mulher lida com trabalho, com carreira, com filho, com casamento, enfim. E eu quero ajudar vocês a ter cada dia uma vida melhor, uma vida mais feliz, sair dos vales, alcançar novos picos. Quero estar nessa trajetória com vocês, tá bom? Oi, Bianca, seja bem-vinda. Deixa eu ler os últimos comentários. Obrigada por esse momento. Eu que agradeço, meu amor. Achava que eu me achava. Queria demais. Que é isso, Deus quer sempre o melhor para nós. A gente nem imagina o quanto Ele está disposto a nos dar. É isso aí, por que não acreditar, né? Precisamos acreditar, sempre. E é por acreditar que eu estou aqui com vocês. Meus amores, muito obrigado pela companhia. Eu vou salvar essa live. Quem chegou agora no finalzinho pode assistir. Compartilhe com aquelas pessoas que você ama e que você acha que pode se interessar por esse nosso papo aqui hoje. Um cheiro, ótima noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.